Eu sempre tive vontade de escrever uma história. E por isso esses dias eu tava pensando nisso e falei, por que não juntar esse escrever uma história com um conteúdo pro canal? E por isso, hoje nós vamos escrever uma história juntos. Meu nome é Júlia Calice e se vocês quiserem ver como que a gente vai fazer isso, continue aí. Para fazer esse vídeo aqui, eu me inspirei em um desafio criado pelo booktuber Jess the Reader. Eu vou deixar esse desafio dele aqui na descrição para vocês irem assistir e darem uma conferida. Como que funciona o desafio original? Você tem uma historinha montada e aí você, de acordo com algumas coordenadas, você vai achar, por exemplo, o nome do protagonista da história, o lugar que ele trabalha, o lugar que ele vive. Então, por exemplo, eu vou fazer sorteios, né? Eu quero o nome do personagem. Aí eu vou sortear algum livro aqui da minha estante. Vou abrir em uma página que também vai ser sorteada, isso no desafio original, tá? E aí, o primeiro nome que aparecer vai ser o nome do nosso personagem. Eu já fiz esse desafio com as minhas amigas, foi muito legal, foi muito divertido criar essa história juntas. E aí, como eu achei muito legal, eu falei, por que não adaptar para página 31, né? E aí, o que eu fiz? Eu escrevi uma história de fantasia. É uma história bem, sabe, jornada do herói, sabe? Mas é uma história bem legal, que eu me diverti bastante fazendo. Só que eu deixei lacunas em nome de personagem, em nome de lugar. E aí a gente vai fazer esse sorteio. A gente vai sortear primeiro um nicho aqui da minha estante, né? E uma posição desse livro no nicho. Aí eu coloquei a maior quantidade de, o nicho que tem maior quantidade de livros para ser a quantidade base. E aí caso chegue aqui no final e não tenha mais livros para continuar, eu volto aqui pro começo. Aí eu vou sortear o nicho, a posição do livro, a página eu não vou sortear porque vai ser a página 31, né? Nada mais certo do que colocar a página 31 aqui. Eu vou sortear 10 livros, são 20 lacunas, mas eu vou sortear 10. E aí a gente vai vendo, cada livro vai ter que preencher 2 lacunas ali da nossa história. Então, vamos começar com esse sorteio aqui, certo? Então, vamos lá. Coloquei um sorteador de números aqui, um nicho entre 1 e 8, e vou sortear. Vamos ver, o número que saiu foi 2. Então, teremos que pegar um livro do nicho 2. Vamos sortear de novo. Agora saiu 1. Novamente, o 7, o 5, o 7 de novo, que eu coloquei para não repetir, né? Pra gente pegar mais livros do mesmo nicho. 7 de novo. Caramba, estão gostando do nicho 7. 1. 6. Falta 2 só. 5... E 5 de novo. Não teremos nenhum livro no nicho 3, no nicho 4 e no nicho 8. Vamos ver aí como é que isso vai ser. Agora vamos sortear as posições de cada um desses livros, né, na nossa estante. Eu coloquei de 1 a 40, como eu falei para vocês, e vamos sortear. O primeiro resultado deu 12, depois 22, 36... Opa. Sorteou. 16. 16 de novo. Espero que só não caia o mesmo nicho, o mesmo número, né? Aí complica. 23. 40. O maior número, né? Que a gente pode ter. 14. Quase acabando. 14 de novo. Ainda bem que não é a mesma coisa, né? E pra terminar... 23. Só dar uma conferida aqui pra ver se não tem nenhum repetido, né? Não. Tá certinho. Então, ó, eu anotei aqui. Não sei se vai dar pra ver aí, porque eu anotei bem pequenininho, tá vendo? Mas aqui desse lado são os nichos e aqui desse lado é a posição que a gente vai ver dos livros. Então agora vou começar a pegar os livros. Sorteio feito, tô aqui com uma pilhinha de livros do meu lado, e já pra gente ver quais
buracos que eles vão entrar. Só que antes eu queria pedir pra vocês já deixarem o seu like, gente, porque esse vídeo dá um trabalhão pra fazer. Eu escrevi uma história pra gente ter esse vídeo aqui. Então, por favor, já deixa seu like. Se você achar que algum amigo seu vai gostar desse vídeo, compartilha com ele também, é muito importante pro canal. Também não se esqueça de me acompanhar nas minhas outras redes sociais. Eu tenho o Instagram, onde eu posto atualizações de leitura, onde eu posto outras coisinhas sobre livros. E o Scooby, né? O Scooby, aquela rede social que eu amo do fundo do meu coração, onde eu organizo minhas leituras, e vocês podem ver minhas atualizações todas por lá. Então, se vocês quiserem ver qual livro que eu tô lendo, eu sempre tô fazendo históricos de leitura lá no Scooby. Assim que eu paro de ler, eu já vou lá colocar alguma coisa. Então, vocês podem ver o que eu tô lendo em tempo real. Além de ver um pouquinho da minha meta, as outras coisas, né, minhas próximas leituras. Enfim, me acompanhem por lá também. E caso vocês se interessem por algum dos livros que eu falo aqui no canal, ou queiram comprar qualquer coisa lá no site da Amazon, por favor, comprem pelo meu link. Isso é muito importante pro Página 31, porque assim você não vai gastar nada mais na sua compra e vai ajudar bastante o canal, porque uma comissãozinha vem pra mim, e assim eu posso trazer mais conteúdo aqui pra vocês, né? Meu link, ele fica no QR Code que tá aparecendo aí na tela e também na descrição de todos os vídeos, tá? Então, por favor, sempre que forem fazer compras na Amazon, usem o link do Página 31. Eu já tô aqui com os livros, os 10 livros sorteados, né? Já marquei a página 31 de todos eles para facilitar um pouquinho. Então vamos começar a preencher essas lacunas, montar a nossa história. Vamos começar com essa leitura. Era uma noite escura e sombria. Só era possível ouvir o farfalhar das folhas e o uivo do vento. Até que um galho quebrou-se ao meio, revelando um forasteiro encapuzado ofegante. Finalmente ele havia chegado ao seu destino. A cidade de Porto Alvo. Finalmente o forasteiro havia chegado ao seu destino, a cidade de Porto Alvo. Porto Alvo era uma cidade muito falada por ser um lugar frequentado apenas por ladrões e fugitivos, mas era o único lugar em que aquela pessoa misteriosa conseguiria se esconder. Olhando furtivamente para trás, adentrou a cidade. Estava cansado da viagem e precisava se aquecer, então procurou por uma taverna. Quando o estrangeiro entrou no estabelecimento, todos os olhos voltaram para ele. Ele sentiu os olhares em suas costas até que se sentou no balcão e pediu uma bebida. O taverneiro voltou com o copo. Qual o seu nome, forasteiro? Nunca te vi por aqui. Ele olhou para o homem atrás do balcão e, tirando seu capuz, revelou. Sou Fion. O taverneiro ouviu curiosamente o nome daquele forasteiro. Sou Fion. Venho das terras mais distantes do norte, a cidade de Rising City. O taverneiro olhou embasbacado para Fion. Ele sabia que aquelas terras eram muito mal faladas também. Fion ficou sentado por muito tempo, aproveitando a calmaria. Já era de manhã quando o taverneiro veio lhe perguntar como pagaria o que estavam comendo. Então, Fion abriu o seu casaco. De lá de dentro, Fion tirou várias chaves. Os olhos do taverneiro praticamente brilharam ao ver aquilo e Fion não entendeu o porquê. Não sabia se vocês aceitavam a moeda de Rising City aqui, então pensei que poderia pagar com isso. Os olhos do homem brilharam, mas antes de pegar os objetos, uma pessoa os puxou, colocando moedas no seu lugar. Eu pago tudo que ele comeu. O taverneiro pareceu bravo, mas aceitou as moedas e resmungou que logo fecharia. O que está fazendo? Fion perguntou desconfiado. Você nem sabe o quanto eu te procurei, aquela pessoa disse. Mas eu nem te conheço. O outro suspirou, antes de dizer seu nome. Me chamo Anne, mas isso nem importa. Podemos ir conversar em outro lugar? Como posso saber que não vai me matar? Bem, você passou as últimas horas bebendo e comendo coisas de origem duvidosa, com um monte de criminosos ao seu redor, incluindo eu que estive aqui a noite toda. Parece que você não teme, não se importa muito com o perigo. Fion se importava, mas aquela mulher parecia ser amigável. Fion seguiu Anne para fora da taverna. Algumas lojas já estavam abertas, e Anne parou quando chegou ao estabelecimento. Era uma relojoaria, que Anne destrancou e entrou pedindo para Fion se sentar. Ouvi você dizendo que fugiu das suas terras. Se importaria em me dizer o porquê? Fion a observou com suspeita. Por que isso te ajudaria em alguma forma? Isso pode estar diretamente ligado ao meu problema.
Fion resolveu confiar em Anne e lhe contou resumidamente por que havia fugido. Meu reino está sendo dominado. Não sabemos por quê nem por quem, mas sabemos que algo está acontecendo. Todos os dias pessoas são sequestradas e elas nunca mais são vistas. Tenho medo de ser uma delas ou sumir. Quando achei que iam me buscar, fugi, mas fui seguido, até chegar aqui. Anne não parecia completamente surpresa. E sua família? Meus pais desapareceram há muito tempo atrás e me abandonaram com uma vizinha. Ela era psicóloga, então eu aprendi o ofício. Anne deu uma pausa e sorriu. Era exatamente você que eu estava procurando. Como? Vou explicar. Nas zonas mais ao sul de Porto Alvo, pessoas estão desaparecendo e tenho fontes que dizem que elas estão sendo escravizadas e mortas. Mas é só isso que sabemos. Já reunimos um grupo considerável para tentar descobrir mais, mas não sabemos o que fazer a partir daí. Precisamos de um líder e foi exatamente a imagem de chaves como as suas que eu vi nos meus sonhos. Por isso sabia que precisava de você. Mas eu não sou um líder. Temo não poder ajudá-la. Você pode sim. Vamos até o grupo, por favor. Tenho certeza que isso vai te convencer. Fion pensou por um momento. Vendo que não tinha nada a perder, aceitou o pedido de Anne, que faltou pular de felicidade. Os dois tiveram que andar bastante até encontrar uma portinha em uma loja. Era uma loja de tecidos. Anne bateu na porta e uma pequena janelinha se abriu, mostrando apenas os olhos de uma pessoa lá de dentro, que fechou essa janelinha e abriu a porta para os dois entrarem. Era tão escondida aquela lojinha que passaria despercebida. Um homem alto os levou para dentro, passando por um corredorzinho estreito, até que ele se abriu em uma grande sala que abrigava centenas de pessoas. Uau! Fion exclamou. Pessoal, trouxe a nossa esperança, nosso bruxo Fion. O que você está falando? Explica depois. Ele sussurrou. As pessoas se empolgaram e se abraçaram como se estivessem imediatamente salvos. Quando as coisas se acalmaram, Anne me explicou. Essas são pessoas do sul que com nossa ajuda vieram para cá. Estão dispostos a lutar para libertar seu povo. E você vai nos ajudar, não é mesmo, Fion? Fion se sentiu pressionado, então apenas assentiu com a cabeça, provocando mais gritos. Mais tarde, ele voltou a falar com Anne. Que história é essa de bruxo? Bem, talvez meu sonho profético mostrasse que você tinha poderes. Mas eu não tenho. Não que você saiba. Às vezes você ainda precisa de um estopim para eles aparecerem. Fique conosco por um tempo, você nem deve ter um lugar para ficar mesmo. Fion não acreditava no que Anne lhe dizia, mas decidiu não tirar sua esperança. Era rápido, ele sabia, mas já gostava de Anne e tê-la como uma amiga naquele lugar era muito bom. Tudo bem, eu fico, mas não prometo que vou ficar muito. Anne sorriu e o abraçou, feliz com essa união, e ela passou um colar com um pingente. Dentro do pingente havia gema de ouro. Anne disse que era para lhe dar sorte. Semanas passaram e nada dos poderes de Fion aparecer. Todos perguntavam, mas ele sempre desviava do assunto. Enquanto isso, ia aprendendo diversas outras habilidades, como lutar, se camuflar e até mesmo fazer nós, além de, é claro, se aproximar muito daquelas pessoas e passar a tratá-las como se fossem família. Até que um dia, o céu daquele grupo desabou, literalmente. O teto se quebrou, permitindo a entrada de vários homens encapuzados. Isso encheu o salão de terror. Ele tentou esconder os amigos, mas era inevitável. Eram homens demais para combater. Eles tinham força e técnica, coisa que a maioria deles não tinha. Fion estava desesperado procurando por Anne, para que juntos pensassem numa solução. Fion! Ouviu o grito ao longe, e quando virou, viu Anne sendo agarrada por um dos dois homens. Vendo seu tão querido amigo em perigo, Fion não sabia o que fazer. Ele estava com medo, mas havia outro sentimento junto. A raiva. Raiva daqueles homens, raiva de quem quer que estivesse matando as pessoas, raiva de ter que se esconder e raiva principalmente de si mesmo, por não conseguir ajudar. Esse sentimento se espalhou por todo o seu corpo, e quando viu, Fion estava irradiando um poder até então desconhecido. Pelas suas mãos, Fion soltou estrelas cintilantes. Aquelas estrelas conseguiram paralisar todos no salão, porque ninguém esperava aquele poder vindo de Fion.
Sem nem perceber, Fion começou a atirar aquelas bolas de estrelas cintilantes em todos os invasores, os transformando em pó. Mesmo assim, mais homens continuavam chegando, mas agora Fion sabia o que fazer. Na verdade, sentir seria a palavra mais adequada, porque ele não tinha ideia de como aquilo estava acontecendo. Ele foi eliminando um por um, até que eles pararam de chegar. Finalmente, as estrelas cintilantes cessaram e Fion caiu ofegante. Todos começaram a aplaudir. O que eu fiz? Como eu fiz? Eu sabia que você conseguiria, Fion, disse Anne, sorrindo de orelha a orelha. Agora vai descansar porque amanhã temos muitos planos de guerra para fazer. No dia seguinte, Fion levantou-se e logo Anne juntou todas as pessoas no salão. Meus queridos companheiros, ontem vimos a habilidade de Fion. E agora podemos seguir em frente com o nosso plano. Acabar com os encapuzados, descobrir quem está por trás deles e acabar com ele também. Todos gritaram em concordância. Estavam se preparando para aquele momento há meses. Iremos viajar e encontrar outros grupos no meio da floresta. Lá teremos suprimentos e armaduras. Mas por agora, peguem apenas o necessário. Vamos lutar! Mais gritos. Fion se sentia bem em poder ajudar aquelas pessoas, mas se sentia muito pressionado. Nem sabia como ativar seus poderes. Ele tinha medo de levar milhares de pessoas para um destino ruim. Pouco tempo depois, todas as pessoas começaram a sair. Usaram os fundos que davam direto para a floresta para não chamarem atenção. Aquele grupo andou por horas e horas, até que a calmaria e o silêncio da floresta foram quebrados. Uma criatura saltou das árvores. É um gênio do mar! Não tinham ideia o que um gênio do mar estava fazendo no meio da floresta, mas todos ficaram morrendo de medo. Fion não sabia o que fazer porque ainda não sabia ativar os seus poderes, mas estava pensando desesperadamente no que poderia ajudá-lo. A criatura se preparou para atacar. Fion queria fazer alguma coisa, ele praticamente chamava o seu poder, enquanto o animal começava a correr na direção deles. Fion sentiu um formigamento nas mãos e aquele facho de estrelas cintilantes apareceu. Ele sorriu e correu em direção ao gênio do mar. As garras do animal e o poder de Fion agiram ao mesmo tempo e eles foram empurrados em direções contrárias. A criatura foi transformada em pó, mas Fion tinha cortes profundos em sua barriga. Anne correu para ajudá-lo. Procurou em todas as bolsas algo que pudesse ajudar, mas o desespero era grande. Enquanto Fion tentava lhe dizer alguma coisa apontando para seu pescoço. É claro, o colar de gema de ovo. Anne o tirou rapidamente, abrindo o recipiente e despejando por todo o ferimento, aliviando a dor de Fion. Obrigado por salvar minha vida. Fazendo isso, você vai salvar todas as nossas vidas. O grupo riu e resolveu parar para descansar ali. Era madrugada e Fion não conseguia dormir. Estava deitado olhando as estrelas quando ouviu um barulho. Na hora, sentiu suas mãos formigarem e entrou em posição de ataque. Oh, é apenas um gato. Fion já estava com medo, já estava pensando em ativar seus poderes, mas quando viu que era apenas um gatinho, já relaxou. Quer vir com a gente nessa jornada, amiguinho? Fion jurou que o viu sorrir. Vou te chamar de Killer, pode ser? O gatinho pareceu gostar do nome, então Fion o levou para junto do seu sono, sem muitos sonhos, mas muito agitado. Foi rápida a conexão que os dois tiveram, mas Fion não poderia dizer que sua vida estava normal nos últimos tempos. De manhã a viagem continuou. Todos adoraram Killer, principalmente as crianças que não deixavam o bichinho quieto. Fion passou a maior parte do tempo quieto. Ele treinava acender as estrelas cintilantes em suas mãos, mas não achava que estava pronto para enfrentar o que quer que fosse. Aquele pico de energia que tivera no salão com a invasão nunca tinha aparecido de novo. Horas depois, o grupo chegou em um chalé que ficava no meio de um camping. O nome desse camping era Ponta da Praia. Ponta da Praia ficava no litoral, então eles aproveitaram para tomar um banho de mar. Outros grupos esperavam lá também, e logo tornou-se impossível de andar entre tantas pessoas. Fion perguntou se haviam outros com poderes e recebeu a resposta que já esperava. Não. Então seria só ele mesmo. De pouquinho em pouquinho as pessoas foram entrando para pegar o que precisassem do chalé. Claramente deixaram Fion ser um dos primeiros. Havia bastante coisa lá dentro. Anne contou a ele que aquilo tudo fora juntado por eles no decorrer dos meses, e agora eles finalmente poderiam usufruir. Fion analisou todos os cantos, mas não achou nada interessante, até que escondido atrás das demais, ele encontrou uma armadura. Ele encontrou junto com essa armadura um cachecol. Ele poderia usar as habilidades que havia conseguido fazendo nós ao seu favor. Então, pegou para si. E todos comemoraram porque acharam uma escolha muito sábia.
Algumas horas depois, o grupo gigante se autodenominou. Era um nome meio estranho, mas fazia sentido naquela situação. Eles se chamaram de Sangue do Mesmo Sangue e continuaram a sua jornada pela floresta. Eles andaram e andaram debaixo do sol escaldante. Não sabiam quanto tempo tinham andado, porque realmente demorou bastante. Até que começaram a ver coisas diferentes do norte do país. Começaram a ver árvores diferentes, cores diferentes. E o principal de tudo isso era algo que não havia de jeito nenhum nas terras do norte. Eles encontraram janelas vermelhas no meio do caminho, o que indicava que eles estavam chegando nas terras do sul. Era muito difícil encontrar um desses no norte. Foi aí que o grupo começou a ser mais cauteloso. Se escondendo na mata, o grupo viu mais adiante um exército. Esse exército estava em frente a um armazém. De algum jeito, descobriram que eles estavam indo. Havia 10 vezes o número de pessoas que estavam no sangue do mesmo sangue, mas eles não tinham um fio. Foi só quando se preparavam para atacar que eles perceberam que aquelas pessoas não eram soldados, eram civis. E foi aí que a ficha caiu. Todos os sequestros, sussurrou Amy, eram para formar um exército. Quem está por trás disso tem apenas um objetivo: matar. Isso deixou o sangue do mesmo sangue hesitante. Ninguém queria matar civis que só estavam ali obrigados, mas eles precisariam se quisessem acabar com tudo isso. Ao cair da noite, eles atacaram. Atacaram sem olhar para seus rostos, caso reconhecessem alguém de algum dos momentos das suas vidas. Eles sabiam que estariam fazendo melhor. Espadas brandiram, machadadas foram dadas, adagas cortaram, o caos corria solto pelo campo de batalha. Era difícil reconhecer quem fazia parte do sangue do mesmo sangue e quem fazia parte do exército inimigo. Fion usava seus poderes de estrelas cintilantes e seu cachecol e dizimava fileiras e fileiras de uma vez só. O gatinho sumira no meio da batalha, até que de dentro do armazém saíram duas figuras. Elas não eram como os humanos normais. Elas brilhavam e flutuavam um pouquinho acima do chão. E as duas olhavam diretamente para Fion. Olha só quem está aqui, disse a primeira. Estávamos ansiosos para te encontrar. Quem são vocês? Perguntou Fion. Nossa, você não lembra de nós? Não. Somos Sam. E Fion continuava não lembrando daquele nome. E Vika. Fion pensava, mas não sabia quem eram aquelas pessoas. Mas eram nomes familiares. E quando Fion lembrou, ficou espantado. Mãe? Pai? Oh, finalmente nos reconheceu. Pena que estamos de lados contrários dessa guerra, não é mesmo, querido? Disse, acariciando um animalzinho que reconheceu como Killorn, que ronronava feliz. Então ele era um espião, espantou-se Fion. Aproveitando esse momento de choque, Sam atacou, com as mesmas estrelas cintilantes de Fion, que se esquivou. Por quê? Por que tudo isso? Fion gritou, lançando estrelas cintilantes também. Porque queremos ser os mais poderosos do mundo. Esses exércitos só irão crescer mais e mais até que seremos os governantes de todo o planeta, disse Vika. Fion não entendia para que tanto poder. Se contentava em viver sua vidinha normal em Rising City, mas aparentemente Sam e Vika não. Foram muitos golpes. Fion usou seus poderes, usou as chaves, o pouco da gema de ovo que ainda restava, mas era difícil, já que estavam desfavorecidos em números. Até que um raio de estrela cintilante atingiu o coração de Fion. Ele não conseguia se levantar de tanta dor. Ele ouviu seus pais rindo e abriu levemente os olhos. Eles haviam agarrado Amy. Ao ver aquela pessoa que se tornara tão querida, uma raiva se espalhou pelo corpo todo de Fion. Aquele formigamento veio mais forte do que nunca e Fion sentiu-se explodir em estrela cintilante. Vendo toda aquela energia fluir, direcionou-a para Sam e Vika e para o exército inimigo. Quando o brilho se dissipou, o outro grupo todo estava dizimado, enquanto os restantes de sangue do mesmo sangue estavam de pé. A primeira coisa que Fion fez foi correr até Amy, que estava extremamente machucada. Você está bem, Amy? Estou, ela disse, com esforço. Vou ficar bem. E sorriu. Então Fion sorriu de volta, finalmente entendendo o motivo de ter passado por tudo isso. Então,
gente, essa foi essa história aqui, né? Meu Deus, eu fiquei muito feliz. Tipo, tiveram coisas bem engraçadas, tipo, gema de ovo do nada. Não sei como que isso ia ajudar na história, mas eu adorei fazer esse vídeo pra vocês, eu adorei essa leitura. Me conta aí nos comentários o que você achou, qual parte você achou mais engraçada, quais nomes vocês reconheceram dos livros que eu falei por aqui também. Então, me contem o que vocês acharam, gostei demais de fazer esse vídeo pra vocês, gente. Então foi isso, e até a próxima, página 31. Tchau!